as vidas, mas Deus, nós cremos que a Tua palavra é poder. É através da Tua palavra que o Senhor fala e o homem e a mulher eles permanecem vivos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus nós oramos que o Teu Espírito, ó Deus, possa falar aos nossos corações. Que não seja mero pensamento humano, que não seja mera filosofia, mas seja verdadeiramente, ó Deus, aquela palavra que impactou o mundo desde o seu princípio. A mesma palavra que deu forma à terra em que vivemos, a mesma palavra que guiou os patriarcas, a mesma palavra que guiou o Teu povo no meio do deserto, a mesma palavra que sustentou a Tua igreja até hoje, ó Deus, que ela fale aos nossos corações, para que saímos daqui transformados no poder do nome de Jesus. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Amém? Amém. Amém. Então, tome assento, querido, para você não cansar, para que nós possamos aqui mergulhar nesse texto, entender como que isso aqui, né, meus queridos, com milênios de distância de nós, pode falar aos nossos corações. Meus queridos, é extraordinário quando você começa a ler, ou talvez buscar estudar a questão de literatura, sobre leitura, e você entende por que Deus deixou escrito a Bíblia. Quando a gente não entende, e infelizmente brasileiro não é dado a leitura, é uma questão cultural nossa, é uma questão sul-americana, é toda uma questão, meus irmãos, geográfica, social, etc. Mas a palavra de Deus, ela nos transforma, meus irmãos. E Deus escolheu deixar um livro para nós, escrito da maneira que Ele deixou, para que, através disso aqui, nós pudéssemos crescer em conhecimento. E é interessante, quando a gente olha aqui João 14, por exemplo, a gente está vendo pessoas de uma época determinada, situações de uma época determinada. E quando eu olho para esse texto, meus queridos, eu tenho que entender o que aconteceu aqui na época e depois transportar para a realidade nossa nos dias de hoje. Porque se eu ficar preso a esse tempo aqui em que Jesus caminhou pela terra, a gente fica com uma mensagem incompleta. Na verdade, você já ouviu? Às vezes a gente se empolga, a gente vai ilustrando, vai falando da geografia, a gente vai falando às vezes da característica, e vai falando lá da região da Palestina da época, e de repente a gente ficou lá em 30 ou 40 depois de Cristo. Mas em 2019, o que isso tem para nós, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é atual. Os grandes pregadores do passado diziam que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Olha só, que extraordinário, né? A gente tem que crer nisso, meus queridos. Que verdadeiramente aqui para muitos é algo assim, talvez obsoleto, talvez ultrapassado. Pelo poder de Deus, isso aqui se torna vida dentro de nós. O que aconteceu com os discípulos aqui, meus queridos? João, evangelho, ele não está dentro dos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos por quê, Rodrigo? Que são similares na ótica. Então a visão que Mateus, Marcos e Lucas escrevem é similar. Você olhar ali, você vai ver os trechos, praticamente nos 3 vão aparecer as histórias, as passagens. Mas quando a gente chega em João, é diferente o que João quer falar. O que Deus botou no coração de João, o Espírito Santo guiou ele a escrever, meus irmãos, ele difere dos restantes dos evangelhos. João ele tem uma característica muito peculiar de querer revelar a glória, a majestade, a divindade de Jesus Cristo. E quando a gente lê aqui no 14, você pode pegar sua Bíblia e dar uma folheadinha assim, você vai ver que você está no finalzinho já. O 14 aqui é mais da metade, você chegar lá, você vai ver que ele vai terminar lá no 21. Então você está caminhando assim mais do que a metade do texto que João escreveu. E aqui a gente está lendo, meus irmãos, é um texto muito conhecido, o versículo 6. Quem nunca ouviu falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por Ele? Mas muitas das vezes o texto simplesmente assim, solto, ele não traz, meus queridos, o peso, o poder, a glória que ele tem dentro daquilo onde ele foi escrito ou falado. Aqui em João 14, meus irmãos, Jesus está lidando com os discípulos muito de perto. Muito de perto. E quando ele está lidando com os discípulos, é muito que a gente vê que a relação de Jesus com os discípulos é uma relação interessante para a gente analisar. Porque nós nos reunimos como igreja hoje e a gente não está vendo Jesus. Muitos de nós sentimos no coração alguma coisa, você vê alguns pensamentos na sua mente, vem algumas palavras ao seu coração, e aí a gente entende que isso é Deus, o Espírito de Deus, que fala em nós, né, e vai nos direcionando, mas você não está vendo Jesus. A voz de Jesus não é a minha voz, assim, toda desengonçada, desafinada. Não, eu acredito que ele tinha uma voz melhorzinha, porque sem microfone ele conseguia falar e uma multidão ouvia.
Então eu creio que a voz de Jesus era poderosa quando ele falava. Não sei se era mais grossa, um pouquinho mais branda, não sei. Mas a voz dele era uma voz potente. Mas não é a voz de Jesus fisicamente que você está ouvindo. Mas ainda assim, meus queridos, a gente tem fé em Deus. Amém? Amém. Mas quando eu olho para os discípulos, é muito interessante que eles caminharam com Jesus, eles viam Jesus se alimentar, levantar, eles viam Jesus falar, eles viam os milagres que Jesus fazia, as manifestações, a sabedoria dele, a forma que ele lidava com as questões. As pessoas toda hora estavam em volta dele, querendo fazer uma pegadinha com ele, pegar ele em algum ponto, algum furo, não acharam nada. Mas ainda assim os discípulos tinham uma relação com Jesus que não é objetivo nosso. Eles viam Jesus, meus irmãos, é muito interessante que a gente vê que eles não tinham dificuldade de reconhecer Jesus no seu poder, mas havia um grande desafio de conhecer Jesus na sua vontade. Em nome de Jesus, grave isso aqui nessa noite. Eles não tinham dificuldade de reconhecer Jesus no seu poder, quando eles viram os milagres, os sinais, as maravilhas, mas o grande desafio deles era reconhecer Jesus na sua vontade. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que quando os discípulos olham Jesus, estava dormindo no barco, tranquilo, eles estão assustados, adorados, vão morrer, e Jesus estava lá no barco. Eles sabiam que o Messias tinha algo a cumprir, mas eles estavam com medo, Jesus estava lá no barco. Aí de repente Jesus se levanta e a tempestade se acalma, meu irmão. As ondas, o vento, fica só uma brisa. E o que eles falam? Você que é bom de Bíblia, você que é crente, o irmão Bento falou que mais cedo, a maioria de nós aqui é crente, visitante, exceções. E o que eles falam? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles conheciam Jesus no seu poder, mas na sua vontade, na sua característica, de quem era, eles tinham dificuldade, meus queridos, a acompanhar o que Jesus falava. E quando nós lemos aqui no 14, não é diferente. Jesus, um pouquinho antes aqui, ele vai falar a respeito, por exemplo, de uma coisa que estava angustiando a alma dele. 13, 21 de João, você vai ver Jesus falando assim, olha, ele angustiou-se no espírito. E ele falou que há um traidor entre eles. A situação estava complicada. Jesus estava caminhando já para a morte que já estava decretada desde antes da criação do mundo. E aquilo pesava no coração de Jesus. Mas o que pesava no coração deles? Pesava no coração deles porque Jesus falou que iria deixar eles. Jesus falou que ele estava com eles ali, mas com eles não poderiam seguir ele para o lugar que ele estava indo. E o que assombrou o coração deles, meus irmãos? Jesus perto deles era uma garantia de ter um poder divino do lado deles para realizar a vontade quando precisava. E a ausência de Jesus não era falta do Jesus, não era falta da pessoa de Jesus, era falta do poder para o cumprimento das suas vontades. Isso angustiava o coração deles. Quantas vezes, meus irmãos, o que pesa no nosso coração não é aquela percepção limitada que nós temos de Deus. Quantas vezes o que pesa no nosso coração não é a forma que nós lidamos com as pessoas que a gente magoa, que a gente trata e deixa a desejar, que a gente fere, que a gente engana. Mas o que pesa no nosso coração é ter algo ou alguém que nos possibilite que tudo aconteça da maneira que eu quero. Eu já falei para vocês aqui que o Brasil é campeão em ansiedade do mundo inteiro. Estão lembrados, amém? Dados, estatística da OMS, Organização Mundial da Saúde. E é interessante que o Brasil é um dos países mais evangelizados, mais evangelicalizados. E é interessante, meus queridos, que nós, como nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós podemos pegar Deus e transformar Ele em um ídolo para nós. Você sabia disso? Querer buscar a Deus simplesmente para que a ordem da vida e do mundo ela aconteça da maneira que eu quero. E é por isso que o coração deles se angustiava, meus irmãos. A ansiedade começou a oprimir o coração dos discípulos de Jesus. Eu tenho certeza que essa ansiedade hoje também oprime os nossos corações. A ansiedade de não saber o de amanhã. A ansiedade de saber que, será que se não é comida, vai ter alguém para multiplicar depois? Mas Jesus vai falar algo extraordinário que vai
balançar, meus irmãos, a vida deles. Porque Jesus vai para eles que ele vai embora, mas ele não vai simplesmente ir embora para deixar, ele vai parar um lugar. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz: mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. É isso que ele fala. Ele diz ainda mais, versículo 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tem mais isso. Eu vou, vocês não podem ir. Em nome de Jesus, presta atenção. Eu vou, vocês não podem ir, mas eu vou preparar e eu vou voltar para que onde eu estiver, vocês estejam também para sempre. Mas que lugar é esse que Jesus foi preparar, meus irmãos? É interessante que quando Jesus fala isso no versículo 4, que eu leio para você, lá no 5, se levanta Tomé e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos saber o caminho? E meus irmãos, a nossa vida, ela é uma vida que a gente tem dúvidas, incertezas, nós temos um momento de fraqueza, um momento de crise de fé. Quem nunca teve um momento de crise de fé? Jovem que passou pela faculdade, quem nunca teve um momento de crise de fé? Todos, meus queridos. Por isso nós temos que preparar os nossos jovens para isso. Não para viver uma vida assim de pode e não pode. Meu irmão, meu irmão, sabe por que os nossos filhos, falam nossos filhos porque são os seus, entendeu, né? Não tem. Mas sabe por que os nossos filhos saem da igreja, meus irmãos, quando adquirem certa idade? Porque eles não estão em intimidade, em conhecimento do caminho de Deus, simplesmente na manifestação do seu poder. Eles vêm a alguns cultos, às vezes sentem um arrepio, sente alguma coisa, mas aquilo não encarnou nele, não entrou, não virou vida dentro dele. Aí no momento que a sua fé é questionada, ele acha que dentro do poder não pode ter questionamento. E infelizmente eles debandam aí, e aí fica a gente aqui na oração, não é verdade? Para que Deus salve, para que Deus preserve, para que lá no meio da bagunça, que a alma seja salva, que Deus possa trazer de volta. Mas, meus irmãos, é um caminho certo. Caminho certo. Quantos amigos meus que eu ouvi falando: não, vamos lá, eu sou novo. Nunca mais voltou, meu querido. Ora a Deus que lá no último momento de morte tenha se arrependido e amém, está no céu, mas só Deus sabe. Mas qual o segredo então? É encontrar o caminho que leva a Deus. Meus irmãos, a fé cristã não é baseada no poder, ela é baseada na intimidade, no relacionamento. É o que nos falta hoje. A gente muitas vezes não tem relacionamento, intimidade dentro de casa, não é verdade? Hoje há separações, meus irmãos. Hoje não são só as paredes que dividem os cômodos, não. Hoje há separações, paredes invisíveis dentro das nossas casas, entre marido e mulher, mulher e marido, filhos, pais. Então, se há separações dentro de casa que a gente vê, como não haverá separação com aquele que a gente não vê? Você entende isso? Estou falando Bíblia para você aqui, traduzindo. Que aquele que não ama seu irmão, você lembra, né? João falando, aquele que não ama seu irmão que vê, não pode aqui amar Deus que não vê. Estou falando Bíblia para vocês, eu estou traduzindo para ser mais rápido, deixa eu ganhar tempo direto ao ponto. Nós precisamos encontrar o caminho que leva ao Pai. Aleluia. Jesus fala, meus irmãos, eu li com vocês, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Em nome de Jesus, eu falo com muita calma, devagar, que é como a mamãe falou aqui mais cedo, às vezes a gente fala as coisas, o pessoal não ouve muito bem, depois vai espalhando por aí, mas devagar, em nome de Jesus. Jesus, meus irmãos, não é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Faz toda a diferença. Para levar a Deus, meus irmãos, qualquer coisa pode levar. Quer ver? Pega o bandido. Não, bandido, meu irmão. Aquele sem vergonha mesmo, assim. Aquele que você acende aquela chama de ódio no coração, você tem que pedir perdão a Deus. Então, esse mesmo. Se ele estiver andando no mato escuro, fugindo da polícia, e de repente ele vê um vulto, meus irmãos, o que ele vai dizer? Satanás. Não. Meu Deus do céu. Para chegar a Deus, meus queridos, muitos aí por fora tentam.
em vários outros tipos de estruturas religiosas. Mas somente um caminho pode nos levar ao Pai. Aleluia! Ele não é simplesmente um caminho estático, material, mas ele é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que pode nos afirmar e dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, há uma impossibilidade, meus irmãos. Nós não podemos chegar ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Essa é a base da nossa vida. Essa é a base da nossa fé cristã. Nós só podemos chegar a Deus através. Ele é o único caminho, meus irmãos. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Só se chega a Deus através de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós temos falado com os irmãos, conversados em particular com aqueles que nós tivemos oportunidade, aqui quando a gente assume aqui o microfone para falar diante dos irmãos, nas orações, onde for, a gente tem tentado falar, meus queridos, que nós não podemos chegar a Deus pelas nossas necessidades. Oh, meu irmão, quer ver isso aqui? Se a gente não tivesse preocupado com a gente, faz de conta que eu não me importasse com o irmão Emerson, com o irmão Daí, faz de conta que eu não me importasse com o irmão Albertina, faz de conta. E se eu quisesse aqui fazer um movimento, era só apelar o quê? Pela dor, pelo medo, pela necessidade. É só fazer a nossa pregação, meus irmãos, assim, ó, vem pra cá. Vem pra cá que Deus tem para dar. Pegar o Chico Silvio Santos, quem quer dinheiro? Vem cá, dá tanto que Deus dá tanto. Aqui é igual casa de câmbio, é casa de crédito. Enche, irmão, enche. Porque quem não precisa de dinheiro? Eu preciso. Todos nós precisamos, meus irmãos. E quanto mais a gente tem, mais a gente gasta, mais vai precisar. Então é um buraco sem fundo. Mas nós estamos aqui não para conhecer Deus no seu poder, mas para conhecer a Ele na sua vontade. Oh, meus irmãos, a gente vai ficando velho. Eu estou chegando nos meus 30, eu estou sentindo a velhice chegando. A barba às vezes sai um fiapinho branquinho. Eu vou cortar o cabelo lá no Gabriel e fala assim: pois é, até achei que estava falhado aqui, mas é cabelo branco? É, cabelo branco, é de família, é assim mesmo. A gente vai envelhecendo, meu irmão, e muitas das vezes a gente não amadurece. Você já foi filho um dia, por mais velho que você seja. E você que tem o seu filho, você vai entender muito melhor. Muitas das vezes nós somos igual os filhos. O que o filho quer? Quer conhecer o pai no seu poder. Ô pai, presta o carro. Aí o que o pai quer fazer, irmão Gabriel? Quer fazer conhecer a sua vontade, das instruções. Ó, meu filho, cuida isso, cuida aquilo, não vai por ali e tal. Filho quer ouvir? Filho quer o pai no seu poder. Ô pai, o dinheiro tal, porque aquele lá, aquele aqui, que não sei o que. Mas aí o pai vem o quê? Com a sua vontade. Não, mas filho, ó, cuidado, você vai estar no lugar. Filho quer ouvir? Então nós podemos estar há 20 anos na igreja, ser um bando de bebê, meu irmão, um bando de criança na fé. É por isso que as coisas não acontecem como acontecia antigamente. Lembra que a gente fala? Eu sou velho de igreja, meu irmão, sou novo de idade, mas sou velho de igreja. Eu nasci praticamente nos bancos da igreja, banco de madeira que eu mais conheço. Aí onde eu aprendi que crente é complicado, só Jesus mesmo, porque eles botam o chiclete embaixo do banco. Então eu dormi embaixo do banco, então eu sei. Aí eu tinha que virar para o lado, porque daí eu era meio nojentinho, assim, virava para o lado assim para não ver, porque senão embrulhava a adoração. Assim. Então, o que adianta eu chegar aos 60, se Deus permitir eu chegar aos 60 e continuar uma criança? Não, meu irmão. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E amar a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas amar a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Meu irmão, você não precisa de mais nada, meu querido. Livre-se de toda ansiedade. Livre-se. Você precisa conhecer Deus na sua vontade, meus irmãos. É um pai que teve um amor tão extraordinário por nós, que entregou o seu único filho para morrer num lugar de gente tão ruim como eu, para que eu não perecesse, mas tivesse vida e vida eterna. Aleluia. Isso que é glorioso, meus irmãos. A gente não está reunindo aqui para fazer igrejinha, não, meu irmão. A gente está aqui para conhecer o Pai. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, e nós encontramos em Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus é o caminho. Se Ele é o caminho, meus irmãos, é impossível andar fora dele. Amém?
O que Jesus está dizendo aqui é que Ele é o único meio. Nosso grande erro, meu irmão, a gente às vezes acha que é crente, pode muita coisa. A gente acha que a gente pode fazer muitas coisas. Não, faça assim, faça desse jeito. Não, Deus conhece o coração. Ah, se a gente soubesse o peso dessa afirmação. Ah, Deus conhece o meu coração. Isso não dá medo em você? Isso não dá um temor? Isso não faz, às vezes, perder a noite de sono? Deus conhece o coração, meu irmão. Deus sabe os meus pensamentos mais fora da realidade. Ele sabe. Ele sabe minhas vontades mais obscuras. Ele sabe a sua também. Por isso que Ele é o único caminho. Quando Ele fala isso, Ele fala assim, ó, vocês são o único caminho pelo qual vocês devem, não é nem podem, devem andar. Sabe onde eu estou tirando isso? Em Hebreus 10, 19, quando o autor aos Hebreus, que até há uns 200 anos atrás, eu acho, mais ou menos, a gente dizia que era Paulo, aí veio a crítica textual, a gente diz que agora é um autor incerto, mas independente, a nossa carta aos Hebreus, lá em 10, 19, ele fala assim, irmãos, portanto, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, que é o santuário, pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 20, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, meus irmãos, não é que Ele assim, é um lugar que vai andando, vai olhando para um lado, pega a direita, pega a esquerda, não, meus irmãos, Ele está dizendo que Ele é o único caminho, Ele é o único meio de relacionamento com Deus. Comparativo aqui com Hebreus, meus irmãos, era do sacrifício no templo. Você lembra lá, você que é crente? Lembra? Como que eles faziam antigamente, a antiga aliança? Eles iam lá, levavam um animal, sacrificavam aquele sangue, escorria por todo lado, aí tinha que segurar a cabeça do animal para você ver que aquela morte ali, aquele grunhido dele de morte era para ser você. Mas agora trocou tudo isso. E agora é através do sacrifício que já aconteceu, através de Jesus Cristo, que nós alcançamos o que, meu irmão? Poder para Deus dar mais dinheiro para mim? Poder para eu não ter nenhuma dorzinha de cabeça? Não, meu irmão. É para ter um relacionamento com Deus como filho. Aleluia. Filho. Mas não aquele filho que eu falei agora há pouco, que quer o poder do Pai, mas não quer sua vontade. Não. Mas um filho que ama o Pai, que conhece a vontade do Pai e que quer cada vez mais estar próximo dele. Aleluia. Porque muitas das vezes, como a nossa paternidade está fraca hoje em dia, quando a gente fala que Deus é Pai, fica até meio fraco para nós. Mas, meus irmãos, Deus é o Pai perfeito, não é meu Pai, não é o seu Pai, não é você. Não, Deus é Pai. E como Pai, a Bíblia ensina que se nós que somos imperfeitos, quando o filho pede alguma coisa, a gente dá alguma coisa que não presta, meu irmão? Que pai não faz um sacrifício para agradar um filho? Me diz, meu irmão. Só se estiver muito perdido mesmo. Aí... Mas no geral, aí a Bíblia fala assim: então quanto mais o Pai que está nos céus. Aleluia. O que isso muda na minha vida, Rodrigo? Você não precisa mais viver preocupado. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos combater crise de ansiedade que se instaurou na nossa sociedade. Crente é para ser alguém que tem paz. Amém? Amém, meu irmão. Não estou dizendo que você não vai passar por um momento de dificuldade que talvez você não consiga dormir à noite. Não estou dizendo isso. Mas você vai lutar, vai batalhar para não perder a paz. Porque a paz que Deus dá, que Jesus dá, é uma paz que excede todo entendimento. Não é como o mundo dá, meu irmão. É independente da circunstância. É por isso que muitas das vezes, quando a gente está muito bem, a gente perde o quê? A paz. A gente já parou para analisar isso? Em nome de Jesus, eu vou sair do esboço, mas é Deus para falar para você, para a gente encerrar, para a gente não ultrapassar o horário aqui. Mas tem crente que tem medo, meu irmão, de viver em prosperidade. Sabia disso? Sabia, meu irmão? Você já passou por isso? Eu, como falei, que eu sou muito tempo de igreja já, praticamente aí 20 anos, acredito, 20 e pouquinhos. Eu entendi as coisas, meu irmão. Mas muitas das vezes nós temos medo de que tudo dê bem pra gente. Quem já ouviu isso? Tem que cuidar, tá dando tudo certo. Olha,
Daqui a pouco vem. Como se Deus, meu irmão, fosse assim um sádico. Sabe o que é isso? Um camarada que estivesse só assim na espreita. Vai, Rodrigo, tudo tranquilinho para ele. Agora que eu vou dar uma rasteira. Meu irmão, Deus é Pai. Deus é Pai. Em nome de Cristo Jesus, entenda. Mas sabe por que nas nossas vidas, quando a gente vive muita bondade, muita tranquilidade, nós nos perdemos? Que daí nós começamos a depositar a nossa fé aonde? Você já entendeu, você é inteligente. Depositamos aonde? Na força do meu braço, no meu dinheiro, na minha casa, nos meus carros, no meu negócio. E aí, claro que vai dar errado, meu irmão. Mas se você continuar depositando a sua fé e esperança em Jesus Cristo, você construiu sua casa sobre a rocha. Aleluia. Pode vir vento, pode vir tempestade, as águas levantarão, mas não te submergirão. Aleluia. Ainda o fogo não te consumirá, porque você está firmado em Cristo Jesus. Ele é o caminho. Aleluia. E Ele é a verdade. Então não há verdade fora da verdade. Meu irmão, quando Jesus diz que Ele é verdade, é que só existe verdade através daquilo que Ele falou. E nós vivemos num mundo que a gente quer basear as nossas verdades por um monte de coisas, mas não baseamos por aquilo que Deus falou. Eu estive aqui segunda-feira com as irmãs. Irmãs estão lembradas, irmã? A gente leu Provérbios 31. E o que a gente tem lá que todo mundo conhece, a partir do 14, se não me engano? Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede de rubis. As mulheres veem aquilo dali. Deus, que eu seja essa mulher que empreende e tal. E o marido ama ela, o marido louva ela, os filhos respeitam ela, os filhos têm prazer de dizer: aquela lá é minha mãe. E as mulheres ficam com isso no coração. Ansiedade. Mas não, meu irmão. Aquilo dali é para dizer que a mulher virtuosa, você lê lá no finalzinho do capítulo, é a mulher que teme ao Senhor. Então você já é aquela mulher. E o que eu quero trazer para você nessa noite é que, meu irmão, você já é aquilo que Deus quer para você. Você só não descobriu ainda. Você está entendendo isso, meu irmão? Por isso que Jesus fala assim: olha, não andeis ansiosos, que vocês vão vestir, comer. Não. Quem com ansiedade consegue construir alguma coisa? Meu irmão, quantos problemas você já resolveu com a sua ansiedade? Fala aí para você e seu coração, você e Deus aí. Quantos problemas você já conseguiu resolver com a sua ansiedade? Eu nenhum. Mas com a fé, aleluia, meus irmãos, a fé move montanhas. É isso. Isso é conhecer Deus na sua vontade. E é por isso que Ele é a vida. Porque é impossível viver fora da vida. Quem vive fora de Jesus, meu irmão, sobrevive, porque está morto. É igual um membro amputado. É igual quando você corta um galho e joga ele no chão, meu irmão. Se ele estiver fora da árvore, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar verdinho até por um tempo. Você olhando aí, tá lá, ó. Quem disse, irmão Gabriel, que não ia sobreviver? Está ali. Mas vem no outro dia. E no outro. Vem uma semana depois, meu irmão. Corta esse galho ali e vem uma semana depois aqui na frente da igreja para ver. As folhas já foram. Oh, Jesus. Só um restinho de vida. Viver longe de Jesus, separado de Jesus, não é vida, é sobreviver, é aguardar a morte. Mas aquele que crê nele, meus irmãos, ele vive, ele tem uma vida eterna. Aleluia. Então, quando Jesus diz que Ele é a vida, meu irmão, é o lugar onde nós podemos depositar a nossa esperança. Aleluia. Por isso nós precisamos, meus irmãos, conhecer o nosso Pai. O que Jesus fala aqui no restante? Que quem conhece o Filho, conhece o Pai. Agora, para pesar, para a gente encerrar aplicação desse texto para nós. Lembra que eu comecei falando que Jesus não está mais aqui corporalmente, a gente não está vendo? Ele está em todo lugar, que Ele é Deus, meu irmão. Se você não entende, é problema.
problema da nossa mente limitada, mas Deus está em todo lugar e todo momento. Isso que é onipresença, todo. Mas a manifestação corporal dele não está aqui. Só que na Bíblia eu aprendo, por exemplo, você pode pegar Efésios 4, que eu já preguei aqui. Você vai ver que a igreja é a manifestação física de Jesus Cristo. Então quem conhece o Filho conhece o Pai. Quem conhece a mim, quem conhece a você, deve conhecer ao nosso Pai que está nos céus. Será que as pessoas conhecem Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que elas conhecem uma divindade para ser controlada conforme as suas vontades? Meu irmão, o que mais tem é isso, meu irmão. O que mais tem é isso. As pessoas vão em qualquer lugar onde diz que tem um poder. Mas aqui nós não nos baseamos no poder, nós nos baseamos na vontade de Deus. É isso, meu querido. E é assim que Deus vai curar, e é assim que Deus vai transformar, é assim que Deus vai fazer você entender as coisas que parecem confusas para você agora, mas é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele que nos constrange, é o amor de Deus que nos constrange, meus irmãos. Ele que nos faz ficar comovidos, Ele que nos tira do nosso lugar de egoísmo, Ele que nos tira da nossa vida de fraude, para nos fazer verdadeiros filhos de Deus. Você quer conhecer o Pai? Amém. É isso que a gente está fazendo aqui. Enquanto eu estiver aqui, a gente vai estar fazendo isso aqui. Aí quando vier outro, eu creio que ele vai fazer, porque a gente vai estar orando nesse caminho. Mas aí é responsabilidade de cada um. Mas você é a igreja de Deus, você tem autoridade para isso, para viver no conhecimento da sua vontade. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Meu irmão, se você soubesse o quanto é difícil para mim falar isso aqui. É tão gostoso assim, por exemplo, quando eu vou pregar em outras igrejas, daí a gente, é uma noite só, a gente fala, coisa linda, e tal, e o pessoal se alegra. Mas aqui, meu irmão, a gente está trabalhando num amadurecer. Meus irmãos, nós não podemos ficar assim, figurinhas repetidas, meu querido. Não. Os nossos vizinhos precisam conhecer Jesus. O que eu falei? Sem Jesus não há vida. Eles precisam, meu irmão. Jesus é o único caminho. Sem Jesus eles estão perdidos. Lembra quando Jesus falou, olhou para Jerusalém? O que ele falou para Jerusalém, meu bem? São ovelhas sem pastor, cada um fazendo o que dá na telha. É por isso que tem traição, por isso que tem roubo, por isso que tem pedofilia, por isso que tem assassinato. É por isso, meu irmão, que está cada um de acordo com a sua vontade. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, depois a gente conversa, amém? Mas em nome de Jesus, nós devemos caminhar, meu irmão, e conhecer a Deus. Porque somente no relacionamento de Jesus Cristo, meu irmão, que a gente entende que a gente é família. Adorar a Deus pelo seu poder, meu irmão, é limitado. A gente tem que adorar a Deus pela sua vontade. Ele quer nos salvar, Ele quer nos transformar em pequenos Cristos. Sabia disso? Hoje é muito fácil falar cristão, mas isso surgiu lá muito antigamente. Cristãos são os pequenos Cristos, aqueles parecidos com Jesus Cristo. É isso, meu irmão, é isso. E aí se adora a um, a outro, aí tem que ver a teologia de cada um. Eu não sei também, não quero nem saber, eu quero me aprofundar para chegar no céu. Eu convido você para esse caminho. Se fulano faz assim, faz assim, cada um por si. Mas a palavra nossa é essa aqui. A gente conhece Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque é em Jesus que eu aprendo que eu tenho que ser filho de Deus. E filho tem que ser obediente, meu irmão. E filho tem que obedecer e fazer a vontade do Pai. Amém, meus queridos? Vamos orar então? Feche seus olhos, quero convidar você a fechar seus olhos. E vai falando com Deus aí. Vai falando com Deus, meu irmão. Vai falando com aquilo
que Ele quer na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, em mais uma noite reunidos, e nós cremos, Senhor, na Tua Palavra. Nós cremos na Tua Palavra revelada. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus é Deus, e por ser quem Ele era e ser quem Ele é, porque Ele é ontem, hoje e eternamente, fora do tempo, além da nossa mentalidade, além das nossas expectativas, por ser quem Ele é, que nós cremos, ó Deus, que há salvação para cada um de nós. É no sangue de Jesus Cristo vertido, na sua perfeição, sem pecado, sem culpa, sem erro, é no seu sacrifício substitutivo, é no meu lugar e dos meus irmãos aqui nessa noite que Ele morreu. Nós cremos. Há sim vida eterna para nós. Ó Deus, faz-nos entender que o caminho começa hoje, o caminho é desde agora e para todo sempre. Faz-nos entender, ó Deus, que a eternidade não é algo para amanhã, é algo para agora, e nos transforma, ó Deus, numa igreja poderosa. Que nós tenhamos amor no nosso coração, que nós tenhamos, ó Deus, essa disposição de dar a nossa vida pelo nosso irmão, porque essas são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus ensinam que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro. E aí agora fica a pergunta a nós, ó Deus: nós estamos dentro dessa vontade? Nós estamos, ó Deus, dentro da vontade do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me? Ou nós estamos procurando o Senhor simplesmente pelas possibilidades que são abertas, porque o Senhor tem todo o poder? Não, Deus, que em nome de Jesus, essa igreja que somos nós, nesse bairro, nesse ajuntamento de pessoas, em torno de 40, 50, 30 às vezes, mas nesse ajuntamento, nesse corpo de Cristo, que nós possamos manifestar a Tua vontade, Deus. Eu sei que a Tua vontade é salvar, a Tua vontade é transformar casas, famílias, é trazer paz onde há guerra, é trazer, ó Deus, união, harmonia onde há desavença. Eu sei que o Senhor quer libertar dos vícios, o Senhor quer libertar da depressão, o Senhor quer libertar da ansiedade, o Senhor quer curar. Eu sei que o Senhor quer. É por isso que nós queremos estar dentro da Tua vontade, ó Deus, para sermos as Tuas mãos a tocar. Ó Deus, usa as nossas mãos para tocar. E que a nossa palavra, Deus, não seja palavra vazia, não seja palavra para denegrir, não seja palavra para separar, mas seja palavra para unir, seja palavra para agregar, seja palavra para curar, ó Deus, em nome de Jesus. Que cada um de nós nessa noite receba esse revestimento de autoridade, a autoridade que só há no nome de Jesus Cristo, o Deus vivo. Sim, Deus, em nome de Jesus. E que saímos daqui nessa noite, essa palavra guardada nos nossos corações, e nós possamos levar nas nossas casas, no nosso trabalho, pela rua, no transporte público, na escola, na faculdade, em todos os lugares, ó Deus, que nós sejamos essa manifestação Tua, que nós possamos revelar, ó Deus, a Tua vontade àqueles que estão perdidos. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.